Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando para estar iniciando o culto, mas eu vou ler o Salmo 123 antes da oração. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Aqui é um salmo que fala do quê? De dependência. Que fala sobre, que pede a compaixão de Deus, que pede o socorro de Deus, que a gente possa estar olhando para o céu, olhando para o Senhor, buscando a compaixão dEle, buscando a dependência dEle. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esse culto essa noite. Usa-me, Senhor, para fazer a Tua vontade, tudo que o Senhor quer falar na Sua igreja. Tudo que a Tua igreja precisa ouvir essa noite, Pai. Em nome de Jesus, abre minha mente, meu coração, para fazer a Tua vontade essa noite, Pai. Guia-me, Senhor, cada palavra que deve ser dita, tudo que deve ser falado, Senhor. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada um que está ouvindo, cada necessidade. Abra, Pai, a mente, o coração, para que a gente possa entender, para que a gente possa ser mudado, para que a gente possa sair diferente desse culto essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Som. Eu vou estar lendo o Salmo 121 agora também, que fala sobre algo parecido. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. De novo, o Salmo fala de olhar para os montes, e ele olha para os montes e pergunta: onde está o socorro? Que o socorro não está nos montes, ele está além dos montes, ele está além do que a gente pode ver. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que muitas vezes a gente se desespera, a gente questiona como Deus pode fazer, mas aqui fala do Senhor que fez o céu e a terra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele separou o mar, ele fez isso com o poder da palavra dele. É esse Deus que prometeu, é esse Deus que a gente está olhando e buscando socorro. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor de Israel nunca dorme, nem cochila. Dormir fala de quê? Porque Deus não descansa, Deus não precisa dormir. Quando a gente dorme, a gente está exposto, a gente não tem controle de nada. Isso aqui quer dizer que até quando está fora do nosso controle, não sai do controle de Deus. Que Deus não descansa, Deus não dorme. Deus vigia a gente, Deus cuida de nós todo o tempo. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Aqui está falando da proteção de Deus, que é o tempo todo que Deus nos protege. Ele guarda na ida, na volta, na entrada, na saída. Que a gente possa estar lembrando, está fazendo como Paulo diz: eu sei o Deus que eu creio. Ou como Jó falou também: eu sei que o meu Redentor vive. Só que Jó estava passando por tanto sofrimento e mesmo assim ele falava isso. Porque ele lembrava quem era o Deus que ele servia. Ele lembrava do que o Deus que ele servia é capaz. E ele via que mesmo quando as circunstâncias falavam que Deus não estava com ele, ele confiava em Deus. Que a fé dele estava apoiada no caráter de Deus e não no que acontecia com ele. Agora eu vou estar dando oportunidade para o grupo de louvor. E o louvor que fala sobre adorar. Mesmo com as circunstâncias ruins, mesmo quando a gente está sofrendo, que enquanto a gente adora, Deus visita a gente. Enquanto a gente está adorando a Deus, buscando a Deus, Deus consola, Deus nos dá força. Que a gente possa estar meditando na letra desse louvor essa noite.
Saudamos a todos com a paz do Senhor. Deus que está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. Enquanto Ele cuida, tudo volta a lutar. Enquanto Ele cuida, te dá força pra lutar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus está sabendo, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. Enquanto tu cuida, tudo volta a lutar. Enquanto Ele cuida, Ele dá força pra lutar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus está vendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. O grupo de louvor agradece a oportunidade. É como o louvor diz, Deus está cuidando. Muitas vezes a gente quer fazer algo, a gente quer colocar nossas mãos, mas quem está cuidando é Deus. Enquanto a gente agora Ele está cuidando. Que a gente possa estar pedindo sabedoria para Deus, para não atrapalhar o agir dele. Porque muitas vezes a gente quer resolver
E a gente acaba atrapalhando a agir de Deus. Porque Deus sabe o jeito que Ele faz, quando Ele faz. Quando Deus não faz na hora, Ele sabe por que o tempo está demorando. A gente muitas vezes não entende. Agora vamos orar pela palavra. Hoje eu vou tentar demorar um pouquinho menos, porque eu costumo falar bastante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Tua palavra, pelo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu peço, Senhor, guia-nos para que a gente possa entender. Espírito Santo, fala no coração de cada um. Mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Aonde nós precisamos mudar de atitude, aonde nós precisamos tomar uma atitude, Pai. Para que a gente não possa atrapalhar, para que a gente não venha atrapalhar o seu agir. Para que a gente possa viver o seu cuidado, mas tirando as nossas mãos. Para que a gente possa realmente depender do Senhor e deixar de tentar controlar tudo. Para que a gente possa descansar em Ti e não se preocupar em tentar ficar resolvendo o que o Senhor já falou que vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Eu vou estar começando em 1 Crônicas 13. Só para dar um contexto. Deus fez uma promessa para Abraão que daria a terra prometida. E quando ele levou o povo de Israel até lá, ele fez a Arca da Aliança e a tenda. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Só que no reinado de Saul, ele não dava valor à presença de Deus. Aí ele levou a arca numa guerra só pensando que Deus ia vencer a guerra por ele. Aí a arca foi roubada. Aqui onde eu estou lendo, depois que a arca foi roubada, passou de muitas cidades e acabou voltando para Israel. E Davi quer levar a arca para Jerusalém, que é para onde ele está reinando. No versículo 1, 1 Crônicas 13. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam um grupo de 1000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. O que Davi fez? Ele pediu conselho dos oficiais dele e perguntou para o povo se acharem bom e se isso for da vontade do Senhor. Mas aqui, como diz no versículo 1, o rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Mesmo ele sendo rei, ele não tomou a decisão sozinho. Ele pediu conselho de qual decisão tomar. Mas aqui fala que ele consultou os oficiais, que ele perguntou para o povo e disse: e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus? Mas ele não consultou a Deus. E muitas vezes a gente faz isso. A gente fala, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, mas a gente não consulta ele antes. A gente vai e fala, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Tem gente que fala, se for da vontade de Deus, e é. Nem pergunta, já fala, pergunta e responde sozinho, não pergunta para Deus. E muitas vezes a gente está pedindo conselho para as pessoas, a gente está pedindo a opinião do povo, mas a gente não está consultando a Deus. Muitas vezes a gente está falando, se for da vontade do Senhor, mas aí a gente começa a fazer a nossa vontade, sem perguntar para Deus se é a vontade dele, e depois que sofre as consequências, pergunta, mas por que Deus? Que, como eu li no Salmo 123, no Salmo 121, Deus cuida da gente. Deus vai na nossa frente, mas Ele vai na nossa frente quando a gente está fazendo a vontade dEle. Se a gente está fazendo a nossa vontade, o máximo que Ele vai é ir atrás, para impedir que a gente cause mal a nós mesmos, como Elias. Deus não mandou Elias fugir de Jezabel. Elias fugiu, aí Deus enviou o anjo, deu comida, bebida, mandou descansar, alimentou de novo, e Elias andou 40 dias no deserto. Deus deu alimento para Elias porque sabia que ele não ia sobreviver aí. Só que na volta, Deus falou o quê? Volta e unge Eliseu. Deus não deu alimento. Elias tomou atitude sem pedir a direção de Deus. Deus foi atrás e impediu que Elias se destruísse.
Só que na volta, ele ia ter que andar sozinho. Porque muitas vezes a gente está vivendo a nossa vontade e indo para longe da vontade de Deus. Só que o caminho de ida que a gente está fazendo longe da vontade de Deus, a gente vai ter que voltar sozinho depois. Deus está indo atrás, Ele está cuidando, Ele está impedindo que o mal aconteça, mas depois a gente vai ter que voltar. Agora no versículo 4. Essa proposta agradou o povo e todos concordaram com ela. Ele pediu conselho, perguntou para o povo e agradou o povo a proposta. Mas aqui não fala agradou ao Senhor. Aqui não fala que ele pediu ao Senhor ou consultou ao Senhor. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Ramate no norte, a fim de levarem a arca da aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Aí eu pergunto, isso é uma coisa boa? Querer levar a arca da aliança para a cidade dele, querer levar a presença de Deus, querer cultuar a Deus é uma coisa boa? É, mas ele pediu direção de Deus para fazer isso? Não. Agradou o povo, tinha aprovação dos oficiais, e ele tomou atitude, todo o povo foi com ele, concordou, mas ele não pediu a aprovação de Deus. 6. Davi e o povo foram até a cidade de Balá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a arca de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. O que é interessante aqui, no reinado de Saul só buscou a arca quando estava precisando. Ele só buscou a Deus para não perder a guerra. Davi estava buscando a arca para poder cultuar a Deus. Davi já tinha vencido as guerras dele. Mas mesmo assim, ele está fazendo uma coisa boa, com a intenção boa, mas do jeito errado. Não adianta a gente fazer o certo da forma errada, que vai dar errado do mesmo jeito. 7. Colocaram a arca num carro de bois. Presta atenção nisso, num carro de bois novo. E a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aió guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Aqui não fala que eles só levaram a arca, fala que o povo todo levou a arca, se animou com a ideia e estava louvando a Deus com todas as forças. Eles não estavam só cantando, eles estavam realmente de todo o coração ali. ênfase aqui, ó. Uzá e Aió guiavam o carro, no versículo 7. Aqui são os descendentes do homem que a arca ficou na casa deles. Só que a Bíblia fala que quem deveria cuidar da arca? Os descendentes de Arão. Agora o versículo 9. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Eles foram buscar a presença de Deus, levar até a cidade. Todo mundo estava louvando a Deus com todas as forças que tinha. E mesmo assim, Deus ficou irado quando ele tocou a arca. Quando ele tocou na arca e ele morreu. Cadê? Aí o versículo 11. Davi ficou furioso. O rei Davi ficou furioso com isso. Por quê? Porque a intenção dele era boa. Ele estava buscando a Deus. Ele estava fazendo o melhor para Deus. E mesmo assim aconteceu uma morte. Muitas vezes a gente fica nervoso com Deus. A gente questiona por que está acontecendo certas coisas. Davi ficou furioso, porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Pérez na língua hebraica quer dizer maldito. 12. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Depois que aconteceu isso, ele pensou o quê? E agora? Se tocaram na arca e morreram, como que a gente vai tirar ela daqui? Como que eu vou levar ela para Jerusalém? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi.
Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Onde a arca estava, as pessoas eram abençoadas. Só que Davi não levou para Jerusalém, ele ficou com medo. Aí ele deixou numa casa e as pessoas daquela casa foram abençoadas. Agora eu vou ler alguns versículos rápidos, que é quando Deus está dando para Moisés as leis. Olha, eu vou citar e vou ler para gastar menos tempo. Deuterônomios 10:8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Ou seja, quem do povo Deus separou para levar a arca? A tribo de Levi. Como eu tinha lido aqui no versículo 7. Uzai e Aió guiavam o carro. Eles não eram da tribo de Levi. Eles não eram descendentes de Arão. Por isso que quando Uzá tocou a arca, ele morreu. Porque Deus tinha deixado uma lei. Ele separou a tribo de Levi para servir ele. Agora, Números 4:15. Quando Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Ou seja, Deus separou os descendentes de Arão e do filho de Coate para levar a arca da aliança e tudo. Só que mesmo eles não podiam tocar nas coisas santas. Mesmo eles tinham que tomar cuidado para não morrer. Números 4:18-20. Não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e os seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. As coisas antes, elas tinham que ser cobertas antes dos coatitas entrarem para carregar. Para você ver, até quem Deus separou e deu a ordem para carregar, não podia nem ver a arca. Teria que ser tudo guardado, coberto, para só depois tocar na arca. Aí Êxodo 24:14. Aqui Deus está dando para Moisés a planta da arca. Ele está mostrando para Moisés como a arca deveria ser feita. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Ou seja, as pessoas não iam tocar na arca da presença de Deus, iam tocar só nos cabos. Muitas vezes a gente está buscando a Deus, mas a gente não sabe os limites. A gente não sabe até onde Deus mandou ir. Números 7:8 e 9. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Aqui é um filho de Arão que Deus deu algumas coisas para ele carregar. Ele deixou encarregado da tenda e deu um carro de bois para eles poderem carregar as coisas. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a carga deles estava o santuário, que devia levar nos ombros. Ou seja, Deus, quando ele separou a tribo de Levi, ele separou o dízimo para quê? Porque aquela tribo não trabalharia, mas o povo sustentaria ela para ela poder só servir a Deus. Aí para uma tribo, da parte da tribo de Levi, Deus deu o carro de boi para poder carregar as coisas. Mas para a tribo de Coate, Deus não deu, porque Deus queria que fosse carregado nos ombros. Por que eu estou lendo tudo isso? A intenção de Davi era boa? A intenção do povo era boa? Era. Mas Deus tem um jeito de fazer as coisas. Se Deus disse que tal coisa é certo e tal coisa é errado, não adianta a gente fazer do nosso jeito. Ou a gente faz do jeito de Deus, ou a gente faz do jeito errado. Não tem meio termo.
Aqui, até para a própria tribo que Deus separou, ele avisou os cuidados que tinha que ter para eles não morrerem no processo. Deus deu bens, deu carro de bois para transportar as coisas, mas para essa tribo não deu. Para quê? Para elas não cometerem o erro de carregar em carro de boi. Só que Deus também deu uma lei para Moisés, que é para quando eles tivessem reis, todos os dias a lei de Deus devia ser lida para o rei. Todos os dias o rei tinha que ter contato com a lei para saber tudo o que ele tinha que fazer. Porque qual era a regra do Velho Testamento? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu vou abençoar. Se vocês não obedecerem, eu vou amaldiçoá-los. E ele fala a lista de bênção e de maldições. Agora eu vou ler primeiro Crônicas 15. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Aqui é 3 meses depois. Davi preparou um lugar para a Arca da Aliança e montou uma barraca para ela. 2. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu, a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Ou seja, Davi fez a coisa certa da forma errada. Levou 3 meses para ele tentar de novo, mas ele buscou aprender qual é a forma certa. O próprio Davi aqui está falando, só os levitas podem carregar a arca. Porque quando aconteceu o que aconteceu, ele não culpou a Deus, ele não reclamou. Ele buscou entender por que aconteceu. Ele buscou entender qual foi o erro dele. Porque muitas vezes Deus mostra o que a gente tem que fazer, mas se a gente faz do nosso jeito, vai dar errado. A gente tem que buscar em Deus como fazer também. 3. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi está fazendo a mesma coisa que antes, mas imagina a gente no lugar dele. Imagina se você está trazendo a presença de Deus e uma pessoa morre no processo. Você tentaria de novo? Você teria coragem de chamar o povo todo sabendo que tinha morrido uma pessoa, sabendo do desastre que tinha acontecido. Você teria coragem de tentar de novo, de recomeçar, de cometer o mesmo, fazer a mesma coisa, sabendo que os outros iam julgar, sabendo que os outros iam pensar que ia acontecer de novo? 4. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Qual a diferença aqui? Da outra vez, Davi só buscou o povo. Agora, Davi buscou os sacerdotes. Agora, Davi sabia o jeito certo de fazer e estava fazendo da forma correta. Ele não estava fazendo mais da forma dele. 5. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari veio Azarias, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. Do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Vieram centenas de levitas. O que é interessante, no capítulo 13, a Bíblia não fala que veio levita, a Bíblia fala que veio o povo. Porque Davi perguntou para os oficiais, pediu conselho para eles, chamou o povo, perguntou se agradava o povo e falou, se for da vontade de Deus. E como não era da vontade de Deus, uma pessoa morreu. Como eu falei antes, muitas vezes a gente acha que Deus está indo na frente quando a gente está fazendo a nossa própria vontade. Deus está indo atrás. Deus está impedindo que o pior aconteça, mas Ele não está aprovando o que a gente está fazendo. A gente tem que pedir direção de Deus para tudo. Muitas vezes Deus mostra até uma coisa para servir a Ele, mas se a gente fizer do jeito errado, vai dar errado. 11. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Azarias, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Vieram centenas de levitas, mas quem Davi chamou para dar as ordens? Só os chefes. Porque Davi, ele aprendeu o que também? Ele não precisa da aprovação de todos.
Ele precisa da aprovação das pessoas que Deus escolheu para dirigir o povo. Da primeira vez ele acertou, por quê? Porque ele pediu conselho para os oficiais, para quem ele tinha confiado no exército. Mas ele não pediu conselho para os levitas, que eram a voz de Deus, que era quem representava Deus. Muitas vezes a gente pede conselho da nossa família, dos nossos amigos, a gente pede conselho de pessoas sobre trabalho, mas se a gente não pede o conselho de Deus, a gente não tem a bênção dele. Se a gente faz as coisas com as nossas próprias mãos, a gente vai colher o que a gente faz com as nossas próprias mãos. Se a gente faz o que Deus direciona, Deus vai nos guiar, nos capacitar, e aí Ele pode abençoar mais. Só que por que Deus vai abençoar o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo algo que não é da vontade dEle? Deus vai abençoar a gente, por exemplo, se Deus manda eu ir no mercado que é para a esquerda, e eu estou indo para a direita. Deus vai mandar eu ir mais rápido, se quanto mais rápido eu for, mais longe eu voltar do que Ele quer para mim? Não, Deus vai fazer alguma coisa para me parar no caminho, para eu voltar e ir para o caminho certo. Muitas vezes, a gente está passando muitos problemas, por quê? Porque a gente está indo ao contrário da vontade de Deus. A gente está fazendo algo que Deus mostrou, está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Aí Deus está colocando impedimento, está colocando barreira, por quê? Para a gente parar, para a gente orar e para a gente repensar o que a gente está fazendo. Porque não basta a gente fazer o que Deus mostra, a gente tem que pedir para Deus como fazer. 12. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Davi não vai tocar na arca. Ele mandou os levitas se purificarem para levar a arca. Ou seja, ele nem mandou só os levitas levarem, ele mandou se purificarem. Por quê? Porque na palavra de Deus fala que quando eles fossem entrar na presença de Deus, eles tinham que estar puros. Deus deu um monte de regras sobre alimento impuro, sobre coisas para não fazer. E se você entrasse impuro na presença de Deus, a pessoa era morta, como foi a pessoa que tocou na arca da aliança. O que Davi falou primeiro? Purifique-se. O que é se purificar? Você abrir mão do que é errado. E muitas vezes não é nem você abrir mão do que é errado. É você abrir mão do que não é errado, mas também não te faz bem. Porque obediência é o quê? É você abrir mão do que é errado porque é errado. Consagração é o quê? Você abrir mão do que é certo, mas para entrar no nível mais puro, buscando a Deus. Muitas vezes, por exemplo, ouvir uma música não é uma coisa errada, não é pecado, mas é uma impureza, vai te trazer coisas que não vai te fazer bem. Por mais que não seja pecado, vai atrapalhar a sua vida com Deus. 13. Não foram vocês, eu vou ler um pouquinho do 12 só para ninguém se perder. O Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Aqui está falando de carregar a arca. Não foram vocês que a carregaram na primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Davi, quando teve a morte, a Bíblia fala, ele ficou furioso com Deus, mas depois fala que ele teve medo de Deus. Ele ficou furioso por quê? Porque ele ficou frustrado. Ele estava fazendo uma coisa boa, mas teve a consequência que ele não fez da forma certa. Só que depois ele teve medo, ele teve o temor no coração. Só que ele não ficou com medo e parou de fazer. Ele não ficou com medo e nunca mais tentou. Ele ficou com medo, ele procurou a vontade de Deus, consultou a Deus e procurou o modo certo de fazer. Não foram vocês que a carregaram na primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não os termos consultado como deveríamos. Não basta a gente, muitas vezes a gente está vivendo um problema, mas a gente nunca pergunta para Deus por quê. Muitas vezes a gente está colhendo algo que a gente está plantando errado, mas a gente não para perguntar por quê. A gente para olhar, caramba, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou servindo a Deus, mas a gente está fazendo da forma errada. Muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente está cometendo um pecado que a gente não sabe, porque a gente não lê a Bíblia, a gente não busca Deus. E como como tem uma lei que diz que todos os dias a lei do Senhor devia ser lida para o rei.
Se tivesse alguém lendo a letra de Deus para Davi todos os dias, antes de tentar a primeira vez, ele saberia como ele teria que fazer. Só que ele teve que errar, uma pessoa teve que perder a vida para ele aprender a fazer da forma certa. 14. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram, a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Porque não basta a gente fazer a coisa certa do jeito certo, a gente também precisa de compromisso. Purificação fala de compromisso. Quando a pessoa se purificava, ela se abstinha de um monte de coisas que Deus pedia. Purificação fala de negação, da gente deixar de fazer a nossa vontade de fazer a de Deus. Fala da gente priorizar a Deus. Que não basta a gente fazer a coisa certa, do jeito certo, e não ter compromisso com Deus. 15. Os levitas a carregaram nos ombros, pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar músicas alegres nas harpas e nas liras e nos pratos. Qual que é a diferença aqui também? Eles estão carregando a arca da forma que Deus mandou. Só que antes eles estavam louvando a Deus o caminho inteiro com todas as forças. Mas aqui Davi nomeou levitas para louvar a Deus. Por quê? Quem foi a tribo que Deus separou para servir a Ele? Os levitas. Muitas vezes a gente está tentando fazer algo que Deus não chamou a gente. O povo todo estava louvando a Deus, mas eles tinham chamado para isso. Muitas vezes a gente está fazendo algo que não é o nosso chamado. Aí Deus está colocando um impedimento, mas a gente está achando que é só um problema que vai passar. A gente não entende, porque a gente não para perguntar. E muitas vezes a gente está fugindo do nosso chamado, Deus está avisando e a gente continua fugindo. 17. Dos grupos de famílias, de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Remã, filho de Joel, e o seu parente Asaf, filho de Beraquias, e Etan, filho de Cuxias, que era do grupo de família de Merari. Aqui vai falar de como Davi separou cada levita para cada instrumento. Porque não basta ter chamado e não saber qual é o seu chamado. Não basta a gente ter um chamado, Deus ter uma vontade para a nossa vida e a gente nunca parar e orar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Que muitas vezes a gente sai fazendo tudo, mas Deus não quer que a gente faça tudo. Ele quer que a gente pare, olhe e fale: faz isso. A gente está fazendo a coisa certa. Servir a Deus é a coisa certa. Só que se a gente está fazendo a coisa certa do jeito errado, se a gente está servindo a Deus sem fazer o que Ele quer que a gente faça, e fazer o que a gente quer fazer, tanto se a gente deixar de fazer o chamado que Deus tem para a gente está errado, como se a gente fazer algo que Deus não chamou. Porque quando a gente faz algo que Deus não chamou, a gente está deixando uma pessoa que tem chamado, impedindo ela de crescer. Quando a gente está ocupando um espaço que a gente não foi chamado, é um espaço que Deus não vai poder colocar alguém ali. É um espaço que uma pessoa não vai poder crescer, que pessoas não vão ser abençoadas. Porque a gente está ocupando espaço que não foi chamado. Agora eu vou pular para o 25. A arca é levada para Jerusalém. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-Edom buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Aqui o que a Bíblia fala de diferente? Dessa vez, Deus estava ajudando os levitas. Deus estava ajudando Davi a fazer. Por que antes uma pessoa morreu? Porque não era para a arca ser carregada da forma errada. Porque com certeza depois de tudo isso, o povo teve um temor no coração de obedecer a Deus da forma certa. E dessa vez Deus estava ajudando, porque quando a gente faz a coisa certa, da forma certa, quando a gente pede a direção que Deus está fazendo, o que Deus mostrou da forma que Ele quer que a gente faça, Ele nos ajuda. Muitas vezes as coisas não vão para frente porque Deus não quer que vá para frente. Porque a gente está fazendo do nosso jeito, que a gente está fazendo da nossa força.
27. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, Kenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos e de música de harpas e liras. O que é interessante aqui, da primeira vez estava todo mundo alegre da mesma forma e houve uma morte, e a arca parou no meio do caminho. Só que o povo não deixou isso desanimar eles. O povo também entendeu que o que aconteceu foi por erro deles. O povo não culpou a Deus pelo erro deles. O povo olhou e falou: a gente está errado, agora a gente está fazendo da forma certa, a gente vai se alegrar ainda mais. Agora que Deus está abençoando, a gente vai se alegrar ainda mais. Que é uma capacidade de quê? De recomeçar. Porque muitas vezes acontece uma tragédia na nossa vida e a gente não tem capacidade de recomeçar. Deus faz alguma coisa dar errado porque a gente está fazendo da forma errada e a gente pensa: não é de Deus, vou desistir. Muitas vezes algo para na nossa vida e a gente abre mão. Só que Deus quer que a gente recomece, Ele não quer que a gente desista. Era da vontade de Deus que a arca fosse para Jerusalém? Sim, mas da forma certa. Davi não consultou a Deus, fez da forma errada, aí teve uma morte, aí a arca ficou em outro lugar, e onde a arca ficou, a pessoa foi abençoada. A presença de Deus estava abençoando aquela família. Ficou 3 meses lá. Só que os 3 meses Davi fez o quê? Ele buscou a direção de Deus, ele estudou a palavra, e ele viu o jeito e a forma certa de fazer. E aí Deus abençoou. 29. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Davi estava louvando a Deus, dançando e cantando de alegria, fazendo o que era a vontade de Deus, e mesmo assim a esposa dele desprezou ele. É interessante que ele estava fazendo, agora está fazendo a coisa certa, do jeito certo, com a bênção de Deus, e mesmo assim foi desprezado. E a gente muitas vezes acha que porque está fazendo a vontade de Deus não vai ser desprezado, não vai sofrer, as pessoas não vão falar mal da gente. Imagina o quanto o povo não falou de Davi, porque Davi quis levar a arca e teve uma morte. Aí imagina quando chegou a notícia: a gente vai levar a arca de novo. Qual a primeira coisa que o povo pensou? Vai morrer mais gente, Deus não está abençoando. Isso aí não é de Deus, vai dar errado. Mas ele fez do jeito e da forma certa. Muitas vezes algo dá errado na nossa vida e a gente precisa recomeçar. Mas a gente deixa os comentários, a gente deixa que as pessoas falam para a gente. A gente deixa que as pessoas falam entrar no nosso coração. Ao invés de ouvir a vontade de Deus, a gente escuta as pessoas. E a gente nunca chega no recomeço. Muitas vezes algo dá errado, por quê? Porque a gente está fazendo a coisa certa do jeito errado. Mas aí no lugar de fazer igual Davi, pedir direção de Deus para poder recomeçar e para poder fazer a coisa certa da forma certa, a gente desiste. A gente se desanima, a gente para. Agora o 16, versículo 1. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Mas por que Davi fez isso? Na época não tinha ônibus, não tinha carro, o povo se locomovia a pé. Imagina o país inteiro se locomover para um lugar só. Todo mundo foi para quê? Para louvar a Deus, para louvar a presença de Deus, para honrar a Deus. Davi levou o povo, mas ele não foi responsável. Ele não levou o povo e deixou o povo morrendo de fome voltando para casa. Ele não levou o povo e deixou o povo por si só. Davi levou o povo, mas ele deu provisão. Que muitas vezes a gente está fazendo o que Deus mandou,
mas a gente não olha quem está à nossa volta. A gente não olha o próximo. A gente não está olhando a necessidade do próximo. Que a gente, mesmo a gente fazendo a coisa certa do jeito certo, a gente ainda precisa olhar em volta e se preocupar. O que eu preciso ajudar o outro? Eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu teria que fazer? 4. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus, em frente da Arca da Aliança. Até essa parte do Velho Testamento, a única forma de honrar a Deus, de oferecer sacrifício, de ofertar e de adorar a Deus, era matando animais em sacrifício. Foi a partir de Davi que o louvor começou como forma de adorar a Deus. Mas por quê? Deus queria isso? Sim. Só que antes, Davi estava fazendo a coisa certa da forma errada. E Deus não ia abençoar isso. Só que para você ver, quando Davi pediu direção de Deus, ele reformulou o Velho Testamento. Ele criou uma forma nova de adoração. Até hoje a gente canta para adorar a Deus, mas começou onde? Em Davi. Porque ele fez a coisa certa da forma certa. Que a gente possa estar fazendo isso. Que a gente possa estar orando, pedindo direção para Deus, para descobrir se as áreas que estão paradas na nossa vida, que as áreas que está tudo dando errado, é porque a gente cometeu um erro, é porque Deus está permitindo. Porque muitas vezes, como Jó, Deus permite alguma coisa acontecer, mesmo sem ter nada errado. Jó não tinha errado em nada, e mesmo assim Deus permitiu acontecer. Deus nunca disse na Bíblia por que ele provou Jó, mas ele provou Jó. Às vezes está acontecendo coisas que a gente não é culpado, a gente não fez nada de errado, e a gente, como Jó, tem que falar: o meu Redentor vive. A gente tem que continuar adorando a Deus mesmo entendendo. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. A maioria dos casos a gente está fazendo algo que Deus mostrou da forma errada, ou a gente está indo para longe da vontade de Deus. Que a gente possa estar pedindo sabedoria e fazer igual Davi. Que se a gente já errou numa área, a gente não desista, mas a gente peça para Deus o como fazer, o que fazer para poder recomeçar. Que a gente não tenha medo de recomeçar nas nossas vidas. Que a gente não deixe os nossos erros do passado paralisar a gente. Mas que a gente, como Davi, possa aprender com eles para poder fazer uma mudança. Que a gente não venha parar, mas que a gente também não venha continuar fazendo a nossa vontade, continuar sem pedir direção de Deus, continuar fazendo as coisas da forma errada. Que a gente possa ler a palavra de Deus, buscar o que Deus acha certo e errado e se basear nisso, buscar qual a vontade de Deus para nossas vidas, e não só isso, buscar como fazer. Porque como fala aqui, Deus ajudava os levitas, Deus abençoava Davi. Por quê? Porque ele estava fazendo a coisa certa, da forma certa. Que a gente possa estar pedindo para Deus sabedoria. Que a gente possa estar pedindo para Deus mostrar para a gente as áreas da nossa vida que a gente está errando e como a gente precisa mudar. E eu agradeço a minha oportunidade. Falei que não ia falar muito e acabei falando muito. Chamar o pastor para encerrar o culto. Santos irmãos, Pai do Senhor, texto maravilhoso para disciplina, esse texto assim lido diante da igreja, não por uma rede social que talvez alguém não possa entender plenamente se fosse eu, pregador, para trazer uma doutrina para a igreja, porque quando nós olhamos para os instrumentos da igreja, que olhamos para aquela membresia, o que ele faz, mas está certo aos seus olhos, mas aos olhos de Deus é bem diferente. O irmão foi bem sucedido na palavra do Senhor para ensinar de uma forma brilhante hoje, em nome de Jesus. Amém? Você que recebeu pelas redes sociais, nós aqui também recebemos da parte de Deus. Amém? Baixe sua fonte aí, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Completo, irmão, em capaz do Senhor.